A prova de vocês é... Que dia? Dia 18, tá? A prova de vocês é no dia 18. A VA1 já está no sistema, já está corrigida, a VA2 já está no sistema e a VA3 depois eu coloco para vocês, ok? VA3 vai ser uma petição inicial, tá? E hoje nós vamos trabalhar com o quê? Deixa eu até ver aqui uma coisa aqui. Hoje, gente, nós vamos trabalhar com a resposta do réu, tá? Nós vamos trabalhar com contestação, reconvenção e revelia. Só um minutinho aqui para eu ver o negócio. Professora, acho que está com um probleminha na aula de contestação. Ela tem uma faculdade. Ela está a mesma da aula de conciliação e mediação. Está repetido. Mas para mim, assim, está parecendo repetido. Será? Deixa eu dar uma olhada. Está com o mesmo texto da outra aula, quero dizer. Vou dar uma olhada aqui. Tá mesmo. Parece que sim. Deixa eu consertar aqui. Ai, não é possível. Ah, aqui para mim também está errado. No meu arquivo está errado também. Por isso que está repetindo. Entendi. Ixi. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Então, vamos tirar todo esse texto daqui. E vamos colocar o material que eu vou trabalhar hoje, que é um... Perdão, gente, é um PowerPoint.
Pronto. Mas estava mesmo, você tinha razão, tá? Bom, falar nisso, já vamos entrar aqui no PowerPoint, tá? Então, vamos trabalhar aí com as respostas do réu, né? Vocês estão vendo, né, minha tela? Sim, sim, estou vendo. Ótimo. Então, vamos lá. Primeiro, teoria da defesa, né? Gente, então, o que é defesa? É o direito do réu de resistir à pretensão do autor, né? E quando ele resiste à pretensão do autor, ele mesmo pede algo em juízo. O que ele está pedindo? Uma sentença declaratória negativa. Ou seja, uma sentença que declare que aquele direito que o autor alega ter não existe. E que aquela obrigação que o autor alega que o réu tem, não existe. Tá? Ou seja, ele quer que o juiz diga que ele não tem nenhuma obrigação com aquele autor. Tá? O mesmo direito de ação que o autor tem ao juizar a ação, o réu tem, né, ao se defender, né? Então, o réu sempre faz um pedido no processo, sempre. Existindo reconvenção ou não, ele sempre faz um pedido no processo. O que ele pede? Que o direito do autor seja declarado improcedente, tá? A gente tem as duas principais formas de defesa do réu, que é a contestação e reconvenção. A contestação é a forma mais completa e mais importante de defesa do réu. E a reconvenção é um contra-ataque. Vocês vão entender daqui a pouquinho, tá? Bom, então, assim, a principal resposta do réu é a contestação, tá? E aí, ele deve utilizar essa contestação para alegar tudo que ele puder alegar contra o autor, sob pena de preclusão. Sob pena de precluir, dele não poder fazer depois, tá? Professora, você não acha interessante guardar uma carta embaixo da manga para utilizá-la na frente? Não pode. Se você poderia ter legado na contestação e não alegou, você não vai poder alegar depois, tá? A contestação vai seguir dois princípios: o da eventualidade e da impugnação especificada dos fatos. A gente tem que voltar no semestre passado, quando eu expliquei para vocês os princípios do processo, vocês lembram? Eu falei assim, gente, eu vou explicar aqui os princípios mais importantes do processo. Mas não são só esses. Nós temos outros princípios que também são importantes. Só que não daria para ver tudo naquele semestre. Então, eu falei assim, gente, ok, sem problemas, tá? O que a gente não conseguir, na verdade, não é o que a gente não conseguir. Na verdade é o seguinte, eu vou trabalhar com os 10 princípios mais importantes e o que eu não abordar, a gente vai abordar durante o curso, tá? Então, é óbvio que cabe aqui, na contestação, todos aqueles 10 princípios. Contraditória, para defesa, isonomia, oralidade, publicidade, lealdade, economia processual, disponibilidade, celeridade e duplo grau de jurisdição. Mas, além deles, eu tenho dois que são só daqui, só da contestação. Quais são esses dois? O princípio da eventualidade e o princípio da impugnação especificada, tá? Bom, vamos trabalhar, então, cada um deles. Primeiro, a gente vai trabalhar com o princípio da eventualidade. Só um minuto, gente. Então, primeiro, a gente vai trabalhar com o princípio da eventualidade. Artigo 336 do Código de Processo Civil, que diz que o réu deve concentrar toda a matéria de defesa na contestação, ainda que hajam alegações incompatíveis entre si, sempre pautada na boa-fé. Tudo que eu tiver que alegar, eu vou alegar na contestação, sob pena de preclusão, sob pena de não poder alegar depois, tá? Agora, reparem que fala assim, ainda que sejam incompatíveis entre si. Quando você alegar uma coisa e depois você for alegar outra que é incompatível, você coloca assim, na eventualidade de não ser acatada a tese acima arguída, alega-se também, e aí você entra para a nova alegação. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho, tá? Bom, o princípio tem 3 exceções. Matérias relativas a fatos supervenientes, ou seja, fatos que só vão acontecer depois da contestação, aí eu posso alegar.
fatos novos, né, que só aconteceram depois, eu posso alegar. Matérias que o juiz pode conhecer de ofício, como prescrição, por exemplo, nulidade da citação, incompetência absoluta. Se o juiz pode conhecer de ofício, não opera-se a preclusão, né? Matérias que a lei autorize serem alegadas a qualquer tempo, tá? Bom, princípio da impugnação especificada dos fatos. O réu deve impugnar todos os fatos de maneira específica, a fim de que não haja presunção de veracidade das alegações do autor. Gente, não dá para fazer uma impugnação geral. Impugna-se todos os termos da inicial. Não. Você pode até falar, impugno todos os termos da inicial, mas depois você vai ter que vir termo por termo, impugnar e se manifestar sobre cada um deles. Então, imagina a seguinte situação, um acidente de trânsito, tá? E aí, o João bateu no carro da Maria. A Maria ajuizou uma ação contra o João. Falando que a culpa é dele, que ele tem o direito, a obrigação de indenizar. E 2, falando que o conserto ficou em 20 mil reais. Ele tem que impugnar as duas coisas, tá? Primeiro, não tive culpa, não bati no carro dela. Porém, na eventualidade de não ser acatada a tese da ausência de culpa, deve-se adentrar ao valor do pagamento. Afinal, 20 mil seria um valor muito alto, teria dado perda, entendeu? Não basta você dizer que a culpa não é sua. Você tem que também discutir o valor. Porque se depois o juiz decidir que a culpa é sua, sim, você não vai poder discutir o valor. Porque você não fez isso na inicial, na contestação. Por isso que você tem que impugnar todos os fatos. E aquilo que você não impugna, considera-se verdadeiro, tá? Mas ele também tem exceções. 4. Fatos que não podem ser confessados, tá? São aqueles direitos indisponíveis, eles não aceitam confissão. Então, se você não impugnar, não pode ser considerado verdadeiro, porque isso seria uma confissão. Quando a inicial não está amparada de prova legal, essa prova legal, gente, são aqueles documentos indispensáveis para a propositura da ação. Por exemplo, alimentos tem que ter certidão de nascimento do menino. Divórcio tem que ter a certidão de casamento. Inventário tem que ter certidão de óbito. Se não tiver, a inicial não pode prosperar. Então, não interessa se você não impugnou ou não, tá? Quando houver contradição com a defesa global, tá? E quando a contestação for apresentada por negativa geral, através de curador especial ou defensor público. Curador especial e defensor público podem apresentar negativa geral, só eles, tá? Bom, vamos falar agora da estrutura da contestação, mas antes, deixa eu ver aqui no chat, vocês me digam, alguém tem alguma dúvida? Professora, eu tenho sim. Ah. Fala dessa... você pode dar um exemplo dessa negativa geral? Que o curador específico pode? Na realidade, eu não entendi, eu acho que foi rápido demais a aula. Você não entendeu a negativa geral? Isso. E dá um exemplo também no slide anterior que você estava explicando. Tá, deixa eu ver. Esse? Não. Professor, os fatos que não podem ser confessados. Dá um exemplo. Direitos indisponíveis, tá? Por exemplo, alimentos é um direito indisponível. Então, digamos que eu tenho lá um pedido de direito indisponível de alimentos, por exemplo, né? Ou de uma exoneração de alimentos, por exemplo. Então, o João ajuizou a ação para exonerar os alimentos de sua filha, Ana, que já completou 18 anos. E ela não contesta isto, tá? Só que alimentos é um direito disponível, então não vai considerar que ela está confessando, tá? Entendi. Bom, e essa negativa geral... Tá, deixa eu te dar um exemplo. A pessoa é citada por edital, e é o caso de família, por exemplo. E aí ela não aparece para contestar a ação.
Você não decreta logo a revelia. Você chama um curador especial para defendê-la. Só que esse curador especial nem teve acesso a ela, porque ela não foi encontrada. Então, ele não consegue impugnar cada fato. Então, ele impugna de forma geral, impugna a petição inicial em todos os seus termos. Impugna tudo, e não cada fato especificadamente. E depois ele pode especificar ao longo Não. do desenvolvimento do caso? Não. É a ideia aqui de preclusão, viu, Cecília? O que você não alega na petição inicial, a gente considera que precluiu. Entendi. Contestação, perdão. É o seu momento de se defender. Se você não se defende, considera que houve a preclusão. E você não vai poder fazer mais para frente. Então, o processo não acaba nunca, concorda? Verdade, ia ficar voltando toda hora. Exatamente, né? Bom, como é que é a estrutura da contestação? Gente, ela vai ter lá o endereçamento, tá? Igual tem na inicial, o número dos autos, o preâmbulo com o autor, o réu, o nome da ação e o autor, tá? Aí você faz um breve relato dos fatos. Aí depois você vai fazer primeiro a defesa processual e depois a defesa de mérito. A defesa processual é chamada de preliminar. São aquelas questões processuais que devem ser analisadas antes de se analisar o mérito, antes de se analisar o direito. Por quê? Porque essas questões preliminares podem levar à nulidade do processo. Então, elas têm que ser analisadas antes, tá? Agora, preste atenção. Aí tá. Aí depois você alega essas preliminares, depois você adentra ao mérito, depois você conclui pedindo a improcedência do pedido do autor, tá? Você não vai esperar o juiz analisar a preliminar para ver se vai extinguir o processo ou não, para depois analisar o mérito, porque você não vai ter esse prazo. Vai ter que operar a preclusão. Isso é o que a gente acabou de falar, né, Cecília? Senão o processo não acaba, tá? Então, você sempre, ainda que você tenha uma preliminar, gente, fantástica, que vai levar à extinção do processo, sem resolução do mérito. Mesmo assim, você tem que adentrar o mérito, tá? Pelo princípio da eventualidade. E o que são essas preliminares? Elas estão no artigo 337 do CPC. Então, pegou lá uma inicial, ou um caso na prova, na OAB, para contestar, vai lá no 337 e vê se tem alguma preliminar. Porque se tiver, você vai ter que alegar antes de adentrar ao mérito, tá? Quais são? Primeiro, inexistência ou nulidade da citação. A pessoa fala, olha, eu não fui devidamente citada, né? Ou a citação tem uma nulidade. Quando a pessoa alega isso, ela está pedindo de volta o prazo para poder contestar, porque ela não contestou antes, porque ela não tinha tomado conhecimento do processo, tá? Incompetência absoluta ou relativa. Olha, esse juízo não é o juiz competente para julgar esse caso, tá? Nesse caso de competência absoluta ou relativa, não precisa pedir extinção do processo, não. Você pede a remessa dos autos ao juízo competente. Na inexistência ou nulidade da citação, basta pedir a devolução do prazo para contestar. Incorreção do valor da causa. Professora, Oi. então, na inexistência ou nulidade da citação, o mérito que eu vou entrar seria pedindo, então, só que o prazo, novamente, né? Não, Aline, presta atenção aqui. Tá, vamos lá. Eu falo que foi nula a citação e peço a devolução do prazo. E aí depois eu adentro ao mérito. Lembra que tem que ter primeiro a preliminar, depois o mérito? Sim. A inexistência da citação, ela não é uma defesa de mérito. Ela é tão somente uma defesa processual. Você está entendendo? Você não foi devidamente citado, mas o autor tem aquele direito que ele está alegando que ele tem? Tá, professora, mas e aí nesse caso? O que que acontece? Porque ele já está fazendo a defesa, né? Sim. E aí ela vai ser considerada tempestiva, mesmo que tenha passado o prazo legal. Por quê? Porque na preliminar eu aleguei inexistência ou nulidade da citação e pedi a devolução do prazo.
Entendi. Entendeu? É muito importante que vocês entendam isso, gente. Que mesmo que eu alegue uma preliminar, pode ser a melhor preliminar do mundo, eu não posso deixar de adentrar ao mérito. Eu não posso deixar de falar sobre o direito que o autor alega ter, tá? Incorreção do valor da causa. A gente trabalhou o valor da causa na última aula, vocês lembram? Então, digamos que o autor atribuiu à causa um valor errado, tá? Se ele atribuiu um valor alto, as custas e honorários vão ser cobrados em cima daquele valor alto. E se eu acho que eu posso perder, eu tenho que pedir que ele seja corrigido. Porque senão eu vou pagar custas e honorários altos. E o contrário também é verdade. Se ele der um valor da causa pequeno e as custas e honorários vão ser cobrados em cima daquilo e eu acho que eu vou ganhar, eu tenho que pedir para ele corrigir. Que aí eu vou ganhar honorários e eu vou ganhar os honorários um valor mais alto, tá? Então, quando a gente alega que o valor da causa está errado, a gente alega qual que é o valor certo e pede que ele seja corrigido, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Ok? Ok, gente? Ok, professora. Inépcia da petição inicial. Mas aí Trabalhamos... você deve, Oi, Cecília? perdão, Pode você falar. deve justificar ou não é necessário? Só você corrigir o valor, por exemplo, você acha que você vai ganhar e o valor está Não, você não abaixo. precisa falar por que você está corrigindo, não. Você só fala assim, olha, o valor da causa está errado, porque o valor correto seria tanto. Você não precisa justificar por que você quer que ele seja corrigido, não, tá? Não dá essa bandeira, não, Cecília. Entendi. Tá? Inépcia da petição inicial. Petição inicial inépta. A gente trabalhou com isso semana passada. O que é a petição inicial inépta? Aquela que os pedidos são incompatíveis entre si, que não tem pedido ou causa de pedir, que na narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica, ou que o pedido é genérico. Inépcia da petição inicial, gente, leva ao indeferimento da petição inicial, que leva à extinção do processo sem resolução do mérito. Então, nesse caso de inépcia da petição inicial, você tem que fazer o quê? Você tem que alegar a inépcia da petição inicial, pedir extinção do processo em resolução do mérito, mas depois adentrar o mérito. Então, na eventualidade de não ser acatada a inépcia da petição inicial arguída acima, o que só se admite por absurdo, adentra-se ao mérito. Ok? Perempção. Já falamos de perempção também, né, gente? O que é perempção? Perempção é um palavrão, mentira. Perempção é o seguinte, é a perda do direito do autor de ajuizar determinada ação. Por quê? Por quê? Porque ajuizou essa ação outras 3 vezes e em todas elas permitiu que o processo fosse extinto sem resolução do mérito por abandono de causa. Então, ajuizou uma vez. Aí o juiz mandou você dar o endereço correto do réu. Você não deu, ele extinguiu o processo. Tá? Isso aconteceu a 2ª vez, aconteceu a 3ª. Na 4ª vez, você nem poderia ajuizar a ação. Se você ajuizou, o réu vai alegar a perempção e vai pedir a extinção do processo sem resolução do mérito. Tá? E depois vai adentrar o mérito, pelo princípio da eventualidade. Litispendência, coisa julgada e conexão. Vamos explicar litispendência e coisa julgada juntos, porque é importante, tá? Litispendência e coisa julgada tratam-se de 2 ações com as mesmas partes, a mesma causa de pedido e o mesmo pedido. 2 ações com os mesmos elementos, tá? Na litispendência, elas estão tramitando ao mesmo tempo. Na coisa julgada, uma está tramitando e a outra não. A outra já teve a resolução do mérito, tá? Nos 2 casos, eu tenho 2 ações para julgar o mesmo conflito. Ofensa ao princípio da economia processual. E o de segurança jurídica também, gente. Né? Porque eu posso ter decisões contraditórias. Então, nesses casos, a litispendência da coisa julgada, um processo vai ter que ser extinto sem resolução do mérito. Qual? Aquele que foi ajuizado por último, tá? Então, se o seu processo que você está contestando é esse, você pede a extinção do processo sem resolução do mérito. Ou por litispendência, ou por coisa julgada, tá? Dúvida, gente, até aqui? Dúvidas? Tranquilo. Pode falar. Professora, tranquilo.
Tá, então vamos continuar. Ai, meu Deus, nem sei de onde eu estou. Ok, aqui, peraí. Ixi, gente, fechou o arquivo. Peraí que eu vou ter que abrir de novo. Bom, conexão, gente. Na verdade, assim, tanto a dependência como a coisa julgada quanto a conexão são coisas que a gente já estudou no semestre passado, né? A conexão, eu tenho duas ações. As duas ações com a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. As partes podem ser diferentes, tá? Então, são ações diferentes, elas não são idênticas, porque as partes podem ser diferentes, ok? Neste caso de conexão, eu não vou extinguir nenhum. Eu vou fazer o quê? Julgar junto, tá? E aí, o que a gente tem que pedir? Que os autos sejam apensados, associados e que tramitem juntos. Agora, e se eles estiverem em varas diferentes? Vai tramitar na vara onde primeiro foi ajuizada a ação, tá? Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Incapacidade da parte, gente, é quando a parte se torna incapaz no meio do processo. Muito comum, por exemplo, em processos de investigação de paternidade. Investigação de paternidade, não, perdão, alimentos. Porque se a ajuização, às vezes o menino tem 10 anos, mentira, uns 15. Chega no ponto, o processo demora tanto que o menino já fez 18. E aí? Aí você... Não, mentira, perdão, gente, nesse caso não. Incapacidade da parte. Se ajuiza a ação, no meio do processo a parte se torna incapaz. Porque qualquer um pode se tornar incapaz a qualquer momento. Você pode sofrer um acidente e ficar em coma. Você pode se tornar esquizofrênico a qualquer momento. Tem aluno aí falando, inclusive, que eu já me tornei, né? Mas, enfim, não fui interditada ainda. Mas, sendo declarada judicialmente a sua incapacidade, se você era parte no processo, você pode continuar sendo parte no processo. Mas vai ter que vir aos autos um representante ou um assistente, tá? Neste caso, você pede, olha, esse autor é incapaz, que traga aos autos um representante ou assistente sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. O defeito da representação é aquilo que eu explicava para vocês antes. Se ajuizar uma ação de, por exemplo, alimentos. O menino tem 15 anos. 4 anos o processo está rolando ainda. Às vezes nem encontrou o réu ainda, tá? Aí o menino se tornou maior. Tá errado, porque você está representando ele baseado numa procuração que a mãe dele te passou. Mas agora ele é maior. Então, você tem que trazer aos autos uma procuração feita por ele, né? E a falta de autorização, que é o artigo 70 do CPC, que em casos de direitos imobiliários, quando o casal for casado em comunhão total de bens, em comunhão parcial de bens, para que se ajuize uma ação, ele tem que ter autorização do cônjuge, tá? E aí é a mesma coisa, pedir que ele traga aos autos autorização sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, tá? Bom, convenção de arbitragem. Então, as partes assinaram um contrato que tem cláusula arbitral ou fizeram um documento se comprometendo a resolver o conflito por arbitragem. Só que um deles vai lá, dá de João sem braço e ajuiza a ação, né? No judiciário. E aí o outro alega a convenção de arbitragem. Aí não tem jeito, gente. Se existir mesmo, o juiz vai ter que extinguir o processo sem resolução do mérito, tá? Ausência de legitimidade ou interesse processual. O que é isso, gente? Ausência de legitimidade ou interesse processual. Condições da ação. Falta de uma das condições da ação. Carência de ação. Que também vai levar à extinção do processo sem resolução do mérito. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Por exemplo, pagamento de custas, aí você tem que falar para que a pessoa pague as custas
sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, indevida concessão do benefício da justiça gratuita, tá? Aí você pede que o juiz que revogue a justiça gratuita, que aquela pessoa seja intimada a pagar o valor das custas, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Eu ia fazer isso outro dia. Eu ia fazer. Porque eu propus uma execução, e o executado foi lá e fez embargos à execução. E pediu justiça gratuita nos embargos. E eu ia contestar, e um dos meus tópicos era a indevida concessão do benefício da justiça gratuita. Só que, antes de eu fazer isso, o juiz indeferiu a justiça gratuita. Porque são 3 réus, um é microempresário, outros 2 são médicos. Não precisei fazer, glória, glória, aleluia, né? O juiz falou que eles têm que juntar o imposto de renda nos autos, que eu achei maravilhoso. Vamos fazer agora aqui, sobre isso que eu acabei de explicar, uma questão do AB, tá, gente? A sociedade Palavras Cruzadas Limitadas ajuizou a ação de responsabilidade civil em face de Helena e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Na petição inicial, o juiz deferiu o requerimento de gratuidade e ordenou a citação da ré. Como a autora não juntou qualquer documento comprobatório de sua insuficiência econômica, a ré pretende atacar o benefício. Com base na situação apresentada, assinale a afirmativa correta. O instrumento processual adequado para atacar a decisão judicial é o incidente de impugnação ao benefício da gratuidade, que será processado em autos apartados. Esse incidente, ele já existiu no Código anterior, mas ele não existe mais. Agora a gente alega na preliminar da contestação. Então, a ata é errada. A ré alegará na contestação que não estão presentes requisitos para o deferimento do benefício de gratuidade. Tá certo? A ré alegará na contestação que o benefício deve ser indeferido, mas terá que apresentar documentos comprobatórios, pois a lei presume verdadeira alegação de suficiência deduzida. Essa é que está certa, vocês acreditam? Por quê? Porque realmente a pessoa física se presume verdadeiro, que ela não tem suficiência econômica. E, na verdade, quando o juiz pediu para esse pessoal juntar o imposto de renda, ele até errou. Porque só pode pedir da pessoa física, não pode pedir da pessoa jurídica. Da pessoa jurídica, não pode pedir da pessoa física. O instrumento processual previsto para atacar a decisão judicial de deferimento do benefício é o agravo do instrumento. Não é. É a contestação, na preliminar da contestação, tá? Temos outro. Abílio, advogado competente, recebe 2 citações de processo de seus clientes. Ao analisar as petições iniciais, bem como a distribuição dos processos, percebe que o processo A, que deveria ter sido ajuizado na comarca de Maré de Cima, o foi na comarca de Cipó do Mato, e que o B, que deveria ocorrer em uma vara de família, foi distribuído para uma vara civil. Então, no primeiro, gente, eu tenho uma competência relativa, e no segundo, uma competência absoluta. Abílio promete a seus clientes que irá solucionar esses problemas. De acordo com o regramento do Código de 2015, assinale a opção que indica o procedimento que deverá adotar. Acrescentar uma preliminar de incompetência na contestação, em ambos os casos. Redigir no processo A uma exceção de incompetência e no processo B uma preliminar de incompetência. Exceção de competência também existia no processo antigo, gente, não existe no Código Novo. Então, é preliminar da contestação mesmo. Acrescentar no processo A uma preliminar de competência na contestação e no processo B uma exceção de competência e redigir uma exceção de competência em ambos os casos. Não, a certa é a letra A. Vai alegar uma preliminar de competência na contestação. Ok, gente? Dúvidas até aqui? Dúvidas? Não, professora. Tá. Bom, passou essa preliminar, a gente vai adentrar ao mérito. Vou repetir, a gente sempre vai adentrar ao mérito. Pode ser, gente, que eu não tenha nenhuma preliminar, que o meu caso não encaixe em nenhum dos incisos do 337 que eu acabei de ler para vocês e explicar. Mas o mérito eu sempre tenho. Ainda que eu tenha uma preliminar que eu vou pedir extinção sem resolução, eu vou falar que na eventualidade dela não ser acatada, eu vou adentrar o mérito. E é no mérito que eu vou falar sobre o direito material, sobre aquele direito que a pessoa, aquela indenização que a pessoa alega ter, aquele crédito de uma dívida que ela alega ter. É aí que eu vou atacar isso e falar que ela não tem o direito, tá? Eu tenho 2 tipos de defesa, a defesa direta e a defesa indireta.
A defesa direta é uma simples negativa. Eu falo, olha, nunca bati no carro dessa pessoa, nunca peguei dinheiro emprestado com essa pessoa, nem sei quem é. É uma simples negativa. E aí o ônus de provar que sim, que aquela relação jurídica existe, que aquela obrigação existe, fica com o autor, porque o réu só negou. Agora, se o réu confessar o fato, mas apresentar um outro fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, aí ele atrai para si o ônus da prova. Então, se ele fala, olha, realmente teve um acidente, mas a culpa não foi minha, foi da Maria. Então, ele mostrou um fato modificativo de direito, tá? Ou se fala assim, olha, fulano está me cobrando, mas está aqui, eu já paguei. Então, é um fato extintivo de direito, tá? E aí, quem tem que apresentar o comprovante de pagamento é o réu. Quem tem que apresentar testemunhas para dizer que a culpa não foi da Maria é o réu, ok? Porque na defesa indireta, o réu atrai para si o ônus da prova, tá? E nesse caso, ele ganha alguma indenização na causa? Não, ele ganha o julgamento de procedência e o pagamento de honorário se o autor não tinha justiça gratuita, tá? Cecília. Agora, imagina o caso do acidente de trânsito. Eu falo, não, a culpa não foi minha, foi dele. Inclusive, eu que quero receber. Ele pode fazer isso? Ou ele que ajuize a ação dele? Se não pode receber, acho que deve ajuizar, né? Que passa a ser. A ideia é essa, né? Você não vai pegar carona na ação dos outros. Porém, é permitido pelo Código que você faça uma reconvenção, que é um contra-ataque. Ou seja, nos mesmos autos, vai ter uma ação do réu contra o autor contra-atacando e pedindo ele uma indenização. Isso é possível e a gente vai estudar no próximo horário, tá? No próximo horário eu vou terminar a contestação, falar dessa reconvenção e da revelia. Ok, gente?